Olá, sejam todos bem-vindos aqui mais um vídeo no nosso canal. O assunto de hoje, gente, é como dizer não sem dizer não para a criança autista. A gente sabe que essa palavra não aí é uma palavra bem usada no dia a dia, né? Quem é mãe sabe, gente, o quanto a gente fala não o tempo todo, né? Porque é criança, gente, né? Tá o tempo todo ali fazendo uma coisa ou outra, coisa que vai machucar, coisa que não pode, e a gente tá o tempo todo não, 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 né? Que se a gente for realmente pesquisar quantos não a gente fala durante o dia, é muitos nãos que a gente acaba falando, né? E principalmente quem tem dois, três filhos, né? Aqui no caso eu tenho dois. É o tempo todo não, 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 não. E a gente sabe que uma criança, mesmo uma criança atípica, né, gente? A gente sabe que é uma palavra assim que eles vão se sentir aí, né? Não, não é a palavra ameaçado, mas assim, corrigido, digamos assim. E é muito difícil eles aceitar. Quando se fala de uma criança autista, principalmente, essa palavra não, gente, para ele é uma palavra aí bem desafiadora, né? E eu vou estar aqui dando alguns exemplos que são exemplos simples, mas que a gente pode estar aí praticando no dia a dia para ir cortando mais essa palavra não diretamente, né? Porque tem outras formas da gente se comunicar com ele, da gente estar falando com eles de uma forma mais sutil aí, de uma forma mais leve, né? Para não estar usando exatamente a palavra não. Essa palavra não para eles é uma palavra aí de correção, né, gente? Eu não sei aí com vocês, mas aqui com o meu filho Davi, quando eu uso a palavra não, e eu, gente, não tinha o entendimento, tá? Eu não tinha o entendimento ainda. Eu sempre falava não, 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 e ia percebendo ali coisas que estavam acontecendo, né, no nosso dia a dia, a regressão dele, ele ficando de uma situação que não estava favorável, não estava bem legal, a gente como mãe percebe, né? E eu continuava, não, 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 e as coisas iam só piorando, né? Ele ficava muito nervoso, ele começava a dar aquela crise de choro e eu sem entender, eu não entendia, eu não conseguia compreender o que era aquilo ali. Isso desde muito novinho. Então, assim, eu fui percebendo, fui pesquisando, fui estudando, fui tendo contato com outras mães também, né? Se acontece também, se o filho tem essa dificuldade de aceitar a palavra não, né? E a gente vai encaixando uma coisa ou outra, a gente vai trocando as experiências e a gente vai chegando a uma conclusão. Porque, gente, nada melhor do que a gente estar trocando as nossas experiências com quem realmente vai nos ajudar, né? E isso é muito benéfico. Tanto eu te ajudo, quanto você me ajuda com as suas experiências. E eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais, outra forma de estar usando, de estar colocando em prática no dia a dia com Davi, para não sentir tanto efeito negativo, já que ele é uma criança, a gente sabe que a criança, a maturidade da criança é de bem lentinho, é formiguinha, aquela criança ali está em desenvolvimento, né? Do nada você chega assim com uma simples palavra, mas que muda tudo. Sempre quando ele ia fazer alguma coisa, eu estava fazendo alguma coisa ali, que eu sentia que não ia dar muito certo, eu de imediato, não. Gente, essa palavra não mudava completamente o comportamento de Davi. E é porque Davi, gente, é um autista que ele não é hiperativo. Muito pelo contrário, Davi, ele é muito calmo, ele é muito paciente, sabe? Ele é muito amoroso, não é hiperativo, como eu tenho alguns exemplos, né, da criança ser hiperativa. Aí com essa palavra não, já dificulta mais ainda, né, gente? E já Davi não. Para você ver como é difícil. A criança foi diagnosticada com autismo, gente, independente do grau, independente de ser hiperativo ou não, é autista, gente. Tem muita gente que confunde. Ah, mas ele é muito calmo, tal, não acontece isso, não acontece aquilo. Acontece, gente, acontece, tá? É uma coisa que eu sempre reforço, independente do grau de suporte aí dessa criança. Essa criança não deixa de ser autista, não.
entendeu? Ou seja, meu Davi, ele é muito calmo, mas é uma criança autista, entendeu? Dependendo da situação, vai acontecer cenas que vai te surpreender, onde a gente tem que estar preparado. Então, sempre quando eu usava essa palavra não, mudava completamente, gente, a situação em casa. E isso era em qualquer lugar. Se falasse não, é impressionante. É uma palavrinha tão minúscula, mas que faz total diferença. Aí comecei, né, gente, a notar, vi que não estava legal, comecei a perceber que eu estava deixando ele nervoso com essa palavra não. E parei para pensar, eu disse, Deus, eu preciso de orientação, né? Comecei a pesquisar, comecei a me interagir com outras mães e fui vendo que eu posso falar não, que eu posso corrigir, mas sem usar essa palavra não. Ou seja, Davi, ele não tem medo do perigo, gente. Água, fogo, altura, tudo isso ele faz sem ter um pingo de medo de que vai machucar, entendeu? Então, tipo, ele vai subir em cima do sofá, digamos assim, para pular. Ao invés de eu falar, não pode subir aí, eu comecei a substituir. Ao invés de eu falar, não suba aí, ou não pode subir aí, eu usava dessa forma. Até hoje, gente, né? Até hoje mesmo. Há pouca hora ele estava ali subindo e na hora que eu ia falar, não pode, Davi, eu voltei, né? Me concentrei e falei, Davi, vamos descer daí, tá, gente? É dessa forma, é trocar as palavras. Ao invés do não, você tentar corrigir com outras palavras mais leves, que ele possa entender que está sendo corrigido, mas que a palavra não está saindo, né? Então, assim, Davi, para de subir aí, Davi. Vamos descer? Aí pronto, ali ele já entende que não pode. É impressionante, gente. Aí desce, tudo tranquilo. Gente, ele brinca, aí bagunça tudo. Ao invés de eu falar, Davi, não pode bagunçar desse jeito. Vamos arrumar isso aí. Não pode fazer isso. Gente, isso é uma palavra mágica demais. Ele começa a ter aquela crise de choro que não para mais, não tem nada que console. É impressionante. É tipo um medo que não é medo. É uma correção realmente que ele tem dificuldade de aceitar, né? E é impressionante, é uma palavra muito minúscula, mas que faz esse efeito todo. Ao invés de eu falar assim, eu sempre vou lá com jeitinho. Olha, filho, vamos arrumar os brinquedos, tá? Já brincou, já tá ótimo. Vamos deixar tudo organizadinho aqui para outra hora você brincar. E surge, gente, um efeito aí mágico. Ele não tem regressão, não chora, não tem, sabe, aquele quadro assim que você se surpreende. Agora, se falar não, é impressionante. Se eu falar não pode bagunçar, pronto. Aí, gente, muda completamente, tá? Gente, uma vez eu coloquei uma panela no fogo, tá? E do nada, ele foi lá e puxou a panela. Por pouco, se essa água tivesse fervendo, gente, pelo amor de Deus. Aí na hora eu gritei, não pode puxar, Davi, não pode mexer no fogo que queima. Gente, ele não compreende, ele não entende o que é machucar, o que vai queimar, o que vai... Não compreende. E nisso, no que eu falei assim, gente, demorou desse menino parar de chorar. Chorava muito e não é aquele choro de dengo, de nada não. É um choro tão sofrido que a gente como mãe fica muito preocupada. Aí depois eu voltei em si, me acalmei, sabe, foi um nervoso, me acalmei, voltei em mim mesmo. Meu Deus, eu não posso estar falando essa palavra não, eu tenho que cortar essa palavra não, porque está prejudicando muito, tá? E depois fui lá, ele mesmo chorando, eu disse, olha, não vamos, aí usa a palavra não novamente, não vamos mais fazer isso. Aí volto lá, vou pesquisar outra forma. Gente, é difícil, não é fácil, tá? Não é fácil, mas a gente tem que praticar, a gente tem que ir esquecendo. Eu falo que não vou falar não, daqui a pouco eu estou, não pode. Aí eu volto atrás, aí olho para ele com muita paciência e vou tentar usar outra palavra. Davi, quando a panela estiver no fogo, você deixa lá, tá certo? Quando mamãe for preparar a comidinha, aí mamãe vem, coloca no pratinho, tá? Deixa a panela lá, certo? É fogo, machuca. Mas, gente, tem horas que foge as palavras mágicas para a gente estar usando, para estar substituindo a palavra não. Mas temos que estar sempre focada nisso. Não falar não.
E é uma coisa muito difícil, gente. É muito difícil falar não. Entendeu? Mas temos que estar praticando, temos que estar memorizando aí para poder não ter, né, um quadro aí de regressão nessa criança, para ver se essa criança não piora, porque, gente, é uma palavra pequena, porém faz totalmente a diferença quando se usa, certo? Ele pegou, agora antes das férias, o mais velho estava estudando para as provas finais e, né, desorganizado, da adolescente, deixou as coisas em cima da cama dele, de estudar. Davi foi lá, riscou tudo, porque Davi, gente, não pode ver caneta, tudo que ele gosta, é lápis, é caneta, é caderno, o que ele mais ama fazer. É caneta, lápis, ele escreve, ele lê, ele faz os desenhos dele, então isso ele ama. Se ele vê, gente, infelizmente ele vai lá pegar, né? Se ele chegar na casa de alguém e ver um caderninho, você nem precisa dar, ele vai lá e pega. Caneta, risca a parede, faz o nome dele, faz o nome da família, entendeu? Então isso é algo que já é dele, é uma coisa muito peculiar. Aí ele foi lá, riscou as apostilazinhas. Quando eu ia falar, não pode fazer isso, aí eu me segurei. Quando ele olhou para mim, ele já sabia que eu ia falar não. Só que eu fui lá com jeitinho e falei, Davi, é as coisas do seu irmão. Vamos deixar aí, vamos, que ele vai estudar. Aí ele meio, sem querer, foi lá e deixou. Mas se eu tivesse falado não, gente, eu já sabia do que ia acontecer naquele momento. Então, assim, são dicas aí, né, simples, mas que talvez se você praticar, começar a praticar aí com seu filho, alguma coisa possa ter uma mudança aí de positivo, tá? Porque é uma palavra tão pequena, gente, mas surge um efeito aí gigantesco. E pro negativo, não é pro positivo. Se fosse pro positivo, era ótimo, mas não é, né? Então, assim, gente, se você gostou, deixa seu like, aproveita, se inscreve no nosso canal, compartilha aí nos grupos com os amigos para poder estar ajudando. A gente tá se interagindo mais com as outras famílias, trocando experiência, tá? Então, gente, muito obrigado. Tentem fazer isso, tentem não usar a palavra não, tá? Sempre substitua palavras mais leves, mais sutis, que possa te ajudar. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.